né? Aqui a gente tem o quê? A lua é branca. Na verdade, foi um exemplo que eu coloquei, né? A lua é branca, o Flamengo é um time. E tá vendo aí que para a gente poder aí tá unindo essas duas proposições, que são sentenças que eu posso dizer que é verdadeiro ou falso, a gente usa conectivos, que pode ser o e, o ou, o se então e o se somente se. Beleza? É bom lembrar aí, né, o símbolo que cada conectivo desse representa. Ó, o e, pessoal, o e, ele tem, ó, esse símbolo aqui. O ou, ele é representado dessa maneira. O se, então, ele é representado, ó, por uma seta unidirecional. E o se, somente se, ele é representado por uma seta bidirecional. Bem, são esses os símbolos aí, tá certo? Dos conectivos lógicos, que são os elos de ligação entre as proposições, que são simples quando tem só uma, tá? Se eu tiver um conectivo lógico, quer dizer que eu tenho duas proposições ligadas. Aí eu tenho uma proposição composta. Eu já ouvi chamar de molécula também. Quando falar em molécula, é a união de proposições simples. É como se uma proposição simples fosse um átomo, quando tu liga os átomos, tu forma a molécula. Então, quando ele falar em molécula dentro de raciocínio lógico, você pode até anotar isso aí, a Cesgra Hill gosta disso, tem até uma questão falando disso aqui. Ele vai estar falando o que aí, pessoal? Ele vai estar falando numa proposição composta, beleza? É uma molécula. Então, questão super fácil, a gente tem conectivo, beleza? Vamos lá para a questão número 2 agora. Aqui, ó, questão 2. Aí na questão 2, ó, qualquer coisa deixa nos comentários, que eu vejo aí, tá bom? O seu comentário, a sua dúvida, se ficar, qualquer manifestação sua, eu vejo aí nos comentários. Belezinha? Vamos lá, ó. Questão 2. Considerando que P e Q representam proposições conhecidas e que V e F representem, respectivamente, os valores verdadeiros e falsos, julgue o próximo item. Então, vamos lá. Vamos julgar esse item, tá certo? Eu trouxe essa questão, apesar de não ser no modelo que vai cair na prova de vocês, né? O de vocês é múltipla escolha, mas é uma questãozinha que é da Cesgra Hill também, e fala um pouquinho aí de proposição verdadeira e falsa. Então, vamos lá. Ó, se P for F, tá certo? Ou seja, ele está dizendo que tem uma proposição que é falsa. Então, vamos botar aqui, ó. P está recebendo o valor falso. P é falso, tá? P é falso. Então, se P for falso e P ou Q for verdadeiro, então, ó, P ou Q, lembre que o Vzinho é ou, tá certo? P ou Q for verdadeiro, então, ó, for verdadeiro, certo? Verdadeiro. Aí, ó, P ou Q for verdadeiro, então Q é verdadeiro. Aí ele está dizendo que Q é verdadeiro, ele está assumindo isso, tá? Q é verdadeiro. E a gente vai ver se o que ele está dizendo é verdadeiro ou falso. Então, a gente vai analisar esse item aqui que ele está falando. Isso aqui é verdadeiro ou falso? Isso aqui está certo ou errado? Beleza? Então, vamos lá. Primeira coisa, ele diz que P é falso. Então, no lugar desse P, eu vou botar um F de falso, tá? Vou deixar aqui, ó. No lugar desse P, eu vou botar um F. F ou o Q. O Q ele não disse o que era, tá certo? Ele está afirmando que Q é verdadeiro, na verdade, né? Então, ó, ele antes já diz que isso tudo aí é verdadeiro, e ele disse que para isso ser verdadeiro, o Q tem que ser verdadeiro, tá? O ou só tem um caso de falso. E qual é o caso que o ou é falso? O único caso que o ou é falso, pessoal, é quando as duas proposições são falsas. Então, para isso aqui dar falso, a primeira aqui tem que ser falsa, que é a verdade, né? A gente viu que é falsa. E a segunda tem que ser falsa. Então, isso aqui só dá falso quando as duas são falsas. Só que ele está dizendo o quê? Que P ou Q for verdadeiro.
Então, ele está assumindo isso aqui verdadeiro. Ora, para isso aqui ser verdadeiro, basta que o Q não seja falso. Se o Q for verdadeiro, aí realmente isso aqui é verdadeiro, tá certo? Então, para assumir isso que ele está dizendo, que P ou Q é verdadeiro, né, for verdadeiro, realmente o Q precisa ser verdadeiro. Porque, repito, só existe um caso de falso para o ou, quando as duas são falsas. Se pelo menos uma, pode ser as duas, mas se pelo menos uma for falsa, tá certo? Aí eu tenho que essa proposição toda aqui, ela vai ser, né? Se pelo menos uma for falsa, se as duas for falsa, aí eu tenho que essa proposição aqui ela vai ser falsa. Mas se pelo menos uma é verdadeira, aí isso aqui dá verdadeiro. Entendido, pessoal? Então aqui vai ser certo, tá? Aqui vai ser certa a resposta, tá bom? Para isso aí, para P ou Q ser verdadeiro, sabendo que P é falso, que ele disse aqui, o Q necessariamente tem que ser verdadeiro. Tranquilinho? Espero que não tenha ficado dúvidas aí, tá bom? Qualquer coisa, deixa aí nos comentários, que aí eu vejo aqui com vocês. Agora, tem o ou excludente, tá certo, gente? É bom falar disso, ó. Se ele falar em ou excludente, tá certo? O que é o ou excludente, tá? Geralmente ele bota um ou com um tracinho, tá certo? Embaixo. O que é o ou excludente? É o ou que você vai ter aí onde as duas proposições não podem ser verdadeiras, porque dá um conflito. Por exemplo, eu digo assim, quando as duas são falsas, você tem que é falso, tá certo? Agora, se for ou excludente, ou seja, é um ou que vai excluir outras também dessa questão de ser verdadeiro, né? Vai ter outras que vão ser falsas, né? Vai ser o quê? Vai ser o caso onde duas coisas não podem ocorrer. Tipo, você disse que o Caio José, vamos dizer que Caio José, às 19 horas da sexta... Às 19 não, botar aí às 23 horas da sexta-feira passada, estava às 23 horas voltando de uma aula, de um aulão para o concurso do Banco do Brasil, isso às 23 horas, estava voltando de uma aula no concurso do Banco do Brasil, né? Ou estava em uma festa, né, tomando cachaça. Veja, não tem condição dos dois ser verdadeiro, né? Às 23 horas ele está em dois lugares diferentes, não pode. Isso aí é um tipo de ou excludente, mas eles sempre informam, tá certo? Para você quando vai usar o ou excludente ou não, tá bom? Eles sempre avisam antes. Então fiquem ligados nessa dica aí do tio. Eu acho que vocês entenderam, né, pessoal? Vamos lá para a questão 3. Essa questão 3 é uma questão aí muito boa, galera. Também, ó, veja que eu só uso questões da 6 Gran Rio, tá? Aqui a gente tem o seguinte, ó. Em uma sacola existem 3 bolas, tá? Em uma sacola existem 3 bolas. Uma grande, uma média e uma pequena, beleza? Uma delas é azul, a outra é vermelha e a terceira é amarela. Sabe-se que, vamos lá, olha só o que está dizendo. A bola G ou a bola P é de cor azul. Gente, é uma questão muito chata que quando você não vai com estratégia nenhuma, até enrola a cabeça, tá? Eu vou tentar criar uma estratégiazinha aqui, ó, que eu estava fazendo aqui antes de mostrar para vocês. E eu achei que essa estratégiazinha aqui pode ajudar, tá bom? Então, ó, eu vou fazer o seguinte. Eu vou pegar aqui como se fossem as 3 cores, tá? As possibilidades que a gente tem aí. Ok? Vou botar aqui. Aí as cores são quais? Azul, beleza? Então, ó, azul, além da azul, vermelha, azul, vermelha e amarela. Então, ó, azul, vermelho ou amarela. Ó a estratégia que eu criei para estar resolvendo essa questão. Questão chata, pessoal, mas eu acho que assim ficou legal, tá bom? Ó, a bola G ou a bola P é de cor azul. Então, eu vou pegar aqui a cor azul, ó, e vou botar aqui quem? G ou P, beleza? Vou deixar aqui.
que é o que ele disse, azul, G ou P. A bola G é vermelha ou a bola M é amarela. Então, ó, a bola G é vermelha ou... Estou botando aqui porque ele botou duas cores diferentes, tá? Ou a bola M é amarela. Então, ó, botar aqui M, amarela. Uma dessas duas. Veja que quando eu excluo uma possibilidade, tudo isso, pessoal, uma outra coisa importante que se diga é que cada proposição dessa tem que ser verdadeira. Tá? Quando eles assumem isso e colocam aí no enunciado, eu tenho que cada uma dessas proposições tem que ser verdadeira, a não ser que ele diga algo do contrário. Belezinha? Então, muito bem. Ó. Azul, eu tenho G ou P. Vermelha, G ou M é amarela. Né? A bola M ou a bola P é de cor amarela. Então, a bola M ou a bola P é de cor amarela. Tranquilo? E por último, a bola M ou a bola P é de cor vermelha. A bola M ou a bola P é de cor vermelha. Tranquilo? Aí, ó, considerando que nesse contexto usa-se o ou excludente. Lembra do ou excludente, pessoal? É o ou que eu não posso ter duas coisas verdadeiras, tá? Não pode, tá certo? Só pode o quê? Ser uma delas verdadeira. Então, aí eu nem posso ter as duas sendo falsas, que dá falso, e nem posso ter as duas verdadeiras, porque se eu tiver as duas verdadeiras, também vai dar falso nesse caso, porque é um ou excludente. Aí ele quer as cores da bola G, M e P. São, respectivamente... Então, gente, quais serão aí as cores da bola G, M e P? Bem, o que eu vou fazer aqui, pessoal? Eu vou criar hipótese, tá certo? Ó, eu sei que uma das duas é verdadeira, tá? Uma das duas é verdadeira. Aí você cria uma hipótese. Digamos que G seja verdadeiro. Ou seja, eu já sei que G é azul. Se G é azul, eu já vou aí de cara, tá certo? Assumir que o P não é azul. Então, já vou apagar aqui, tá certo? De cara, o P não é azul, tá? Se G é azul, de cara, o G não é vermelho. Ora, como não pode dar falso, eu tenho que o M é amarelo, tá? Então, já sei que M é amarelo. Se M é amarelo, eu sei que o P não pode ser amarelo, tá? Então, o P vai ser quem? O P vai ser vermelho, tá? Porque o M é amarelo. Então, tá aí. G é azul, P vermelho, M é amarelo. Veja que com esse olhar, ficou muito mais fácil. Então, o conselho que eu dou para vocês, pessoal, criem, tá certo? Mecanismos que vocês consigam se apoiar, tá? No caso aí, um diagrama, tá certo? Criem diagramas, criem mecanismos que vocês possam se apoiar para estar conseguindo resolver uma questão desse tipo aí. E o que vai fazer você ter esse poder de criação não tem outra coisa, é a prática. Como vocês viram agora eu fazendo, aí vocês procuram outras questões desse tipo aí e tenta bolar sozinho mesmo, tá certo? Qualquer tipo, não precisa ser assim que eu fiz, não. Esse aqui eu fiz assim, foi o primeiro que veio na cabeça. Lógico que minha cabeça é muito treinada dentro disso aqui, né? Mas você pode criar um seu também do mesmo jeito, pode criar sim, tá certo? Você consegue também criar maneiras espertas de estar conseguindo extrair aquilo que ele pede, tá certo? Então, criem as estratégias aí. Questão 4, pessoal. Vamos ver aqui como é que fica, ó. Sejam P e Q proposições simples e não P e não Q, respectivamente, suas negações. Os conectivos E e O são representados respectivamente. Aí ele bota aqui, ó, as representações, o chapéuzinho aí para os dois lados, né? A negação da proposição composta. Ele fala tudo isso, pessoal, para pedir a negação dessa proposição aqui, beleza? Então, como que a gente vai negar o P ou Q, tá certo? Como é que a gente nega o P ou Q? É uma questão fácil, tá? Que
muita gente erra por besteira, tá certo? Então essa aqui, cair numa dessa, meio mundo de gente vai errar rezando que acertou, jurando que acertou, tá certo? E é uma questão moleza, tá bom? Então deixa eu falar logo disso para vocês, ó. Por exemplo, se eu digo assim, ó, Marcos come macarrão, Marcos come macarrão e toma suco, beleza? Aí, gente, se eu falar qual é a negação disso, o mundo todo vai dizer que é isso aqui, ó. Marcos não come macarrão, Marcos não come macarrão e não toma suco. O mundo todo vai dizer isso, gente. Só que está errado, tá? Essa parte aqui tá certa. Essa parte também tá. O que tá errado é o conectivo. Que quando tu nega o e ou ou, tu troca. O e tem que virar ou e o ou tem que virar e. Então, para isso aqui ficar correto, você tem que negar também o conectivo. Então, como é que vai ficar aqui, pessoal? A negação. Vou colocar aqui, ó. A negação do não P o que é negar o não P, e o não P, a negação é P, tá certo? O ou vira E, e o que vai virar não que, tá certo? Pronto, negou aí. P e não que. P e não que. Ah, gente, faltou aqui, né, nas opções. Seria, vamos botar que seria essa letra B, tá certo, gente? Desculpa, faltou os conectivos aqui, tá? Aqui na letra A, ó, deixa eu colocar aqui, vou colocar P ou não que. Essa aqui vão ser as verdadeiras, tá? A B vai ser P e não que. A C, pessoal, vai ser não P ou não que. A D vai ficar não P e não que. E a letra E vai ser não P e que. Tá bom? Então, a gente tem aí como resposta P e não que. Resposta correta, a letra B. Tá bom? Vai ser essa aí a resposta. Eu acho que por isso que muita gente não respondeu aí, né? Ficou na dúvida. Faltou aí essa partezinha. Tranquilo? Muito bem, galera. Vamos lá para a questão número 5. Então, não esqueça, a negação nega tudo. Inclusive, o conectivo tem que mudar. Olha a questão que eu falei de molécula aí, ó. Imagina você vai fazer uma prova de raciocínio lógico, o cara fala em molécula. Aí complica de vez, né? Vamos dar uma sacada aí nessa questão 5. Só lembrar vocês, galera, que para finalizar toda essa preparação que eu estou colocando aqui no canal, Concurso do Banco Brasil, eu sempre faço aquele aulão final, tá certo? O aulão de revisão final, onde eu tento pegar todos os conteúdos que a gente trabalhou e deixar de uma forma assim bem direta dentro das questões na semana de prova para você rever tudo aquilo que a gente trabalhou nesse período todo e tendo você estudado para que possa reavivar mais facilmente na sua mente na semana da prova, que é o nosso famoso aulão de revisão e de finalização do concurso, tá certo? Então, eu já estou aí reservando vagas para o aulão final. Se você quer participar, entre em contato comigo pelo WhatsApp ou pelo Telegram, tá certo? O número, ó, vou até deixar aqui, pode entrar em contato comigo, é 84999797837. Faça a reserva da sua vaga, tá certo? A gente já tem um bom número de alunos aí, tá certo? Por enquanto ainda tem bastante vaga, mas pode ser que de uma hora para outra a gente fique sem vaga, porque é limitado, tá? Infelizmente não dá para botar aí muita gente, não dá para fazer com muita gente no Meet, tá certo? Então a gente já tem um bom número de alunos aí. Se você quiser participar, entre em contato, reserva, que pode ter certeza na parte de matemática, matemática básica e matemática financeira e raciocínio lógico, você vai ter aí uma revisão para reavivar tudo que é necessário, tá certo? Para a sua prova no Concurso Banco Brasil na semana da prova, tá? Se por um acaso no dia você não estiver podendo assistir ao vivo, eu faço a gravação, faço a edição e depois envio para você, para quando você puder assistir, você assistir aí antes da sua prova até, ou quiser assistir outra vez, vai ficar tudo gravado e editado para você, beleza? Muito bem, jabá feito aí. Vamos lá para a questão número 5, pessoal. Aqui na questão 5 é o seguinte, ó.
moléculas sempre falsas, independentemente do valor lógico das proposições que a compõem, constitui uma... Então veja, ó, moléculas, o que eu falei que era molécula? Pessoal, molécula é como se cada proposição simples fosse um átomo, aí você une os átomos, formam moléculas. Eu, sinceramente, nunca vi banca nenhuma falar disso, de molécula, mas César Granrio falou. Então é importante a gente ficar ligado nessas terminologias, porque pode ser que se repita em outras provas, já que eles já colocaram antes, beleza? Então, na verdade, o que ele quer saber? Ele fala o quê? Proposições compostas que sempre são falsas. Aquelas que sempre são falsas. Qual o nome que a gente dá a essas proposições? Ou seja, aquilo que sempre está errado, seja lá o que for, mas está errado. Tá certo? Não tem como justificar, tá certo? Subir para baixo. Tem como você dizer que subir para baixo vai ser verdadeiro de alguma maneira, pessoal? Não tem. Isso vai ser sempre falso. Então, a gente está diante de uma contradição, tá certo? Isso é uma contradição. Letra B, tá certo? Então, não esqueça, tá? Contradição é quando sempre o valor lógico da proposição composta dá falso. Você faz a tabela verdade e todas as linhas saem falso. É uma contradição. Aí, é bom lembrar que, se por um acaso todas as linhas saem verdadeiro, você está diante de uma tautologia, onde sempre vai ser verdade, tá certo? Quando você tem aí, são proposições compostas que o valor, independente do valor de cada uma das proposições simples, você tem que, a união delas sempre dá verdadeiro, você faz a tabela verdade e vê que sempre dá verdadeiro, isso aí é uma tautologia, beleza? E quando você faz a tabela verdade, que é a grande maioria dos casos, a imensa maioria dos casos, aí dá verdadeiro e falso lá, aí você está diante de uma contingência, que você vai ter aí proposições que são verdadeiras e falsas na tabela verdade, que é o que acontece com a maioria das proposições, beleza? Galera, equivalência é quando você tem proposições que formam a mesma tabela verdade, tá certo? Você tem aí duas proposições compostas, quando você faz a tabela verdade para todos os casos, você tem todas as linhas com os mesmos resultados, verdadeiro ou falso. Você diz que essas proposições são equivalentes. E geometria é um ramo da matemática, não tem nada a ver, né? Vamos lá, pessoal, questão número 6. Não esquecer aí, ó, o númerozinho, tá certo? Quem quiser participar aí do nosso aulão, tá? De finalização do concurso, tá aí, tranquilo? Vamos lá para a questão número 6. Bem, pessoal, então, ó, a questão 6 tem o seguinte. A negação da proposição. Se o candidato estuda, então passa no concurso, é? Bem, a gente viu já a negação do i ou, né? Nega tudo, troca o conectivo. Agora, se então, como é que eu nego o se então? Por exemplo, se eu tenho A, se A, então B. Como é que eu nego isso aqui, pessoal? Né? Lembrar que a negação pode vir assim ou pode vir assim, tá? Então, ó, como é que eu nego isso aí? A negação disso aqui, pessoal, é mantém o primeiro. O se então vira e, tá certo? Então, não esqueça, ó, se então vira e. E o B, pessoal, você vai fazer o que com o B? O B você vai negar, tá bom? Então, a negação, a forma formal da negação é essa, tá certo? Você vai pegar o A, continua sendo o A, o se então vira e o B vira não, tá bom? Então, vamos lá, ó. O A continua sendo o A. Aqui, eu tenho que o A é o quê? O candidato estuda, tá certo? Então, vai continuar sendo o candidato estuda. Então, o candidato estuda. Tranquilo? Bem, onde é que eu tenho o candidato estuda? A letra A é o candidato não estuda, então tá fora, né? A letra B, o candidato estuda, ok. A letra C, se o candidato estuda, tá fora. Se o candidato não estuda, tá fora. E letra S, o candidato não estuda. Então, nota, ó, tá tudo fora aqui. Só com essa primeira ideia você já mata a questão, tá certo? E veja, ó, que o se então virou e. E aí ele negou a segunda parte, ó. Tá entendendo? Então, tá aí. Resposta correta, letra B. Tudo isso, questão 6 Gran Rio aí. Lembrando a vocês, aulão de finalização, tá? Já tá chegando a hora. Reserva o quanto antes a sua vaga aí, se realmente você quiser passar.
tá certo? Quiser participar do aulão, 999 79 7837. Então é isso, galera. Um grande abraço, durmam bem, fiquem com Deus. Valeu!